Olá, telespectadores da TV Com, canal 14 da NET e aos internautas das plataformas de YouTube e Facebook. Hoje nós vamos falar sobre companheirismo e amor incondicional. Há muito tempo, eles deixaram de serem somente animais de estimação para fazerem parte da nossa família. E não importa o grau de parentesco que nós damos a eles, se são netos, se são filhos ou apenas amigos. E como chamá-los? Beethoven, Zig, Belinha ou Lili? Nada disso importa. O que importa para eles é estarem do nosso lado. E hoje, nos parlamentos, já temos a representatividade deles, pessoas que entoam sua voz defendendo os direitos dos animais. Aqui em Pelotas, nós temos uma vereadora que dedica sua vida a salvar animais e pode ter a sua atuação restringida no pedido de ajuda em decorrência de uma resolução que quer calar a voz de quem fala, por quem não pode falar. Nós temos hoje a nossa convidada Marisa, a vereadora Marisa, que vai falar um pouco sobre essa resolução. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar sobre a resolução que foi votada na Câmara de Vereadores, na qual restringe o pedido de ajuda nas redes sociais com a vereadora Marisa. Pode falar dessa resolução, vereadora? Essa resolução, ela aconteceu de um dia para o outro. Ela foi protocolada em um dia, não sei que horas, e no outro dia ela foi lida em plenário, passado pela CCJ, COF, levada a plenário, votada, tudo no mesmo dia, como se fosse em regime de urgência. Eu levei por surpresa, porque não esperava. Na verdade, foi-me feita uma ameaça há uns 20 dias atrás por um vereador, autor da 20 dias antes da resolução. 20 dias antes da resolução, dizendo assim, isso está público, está na TV Câmara, para quem quiser olhar. Vereadora, se a senhora continuar me provocando com essa história dos animais, eu vou fazer uma resolução e proibindo a senhora de postar animais em sofrimento na rua, animais machucados. Isso há 20 dias antes. Então, isso foi diretamente ao meu trabalho, porque foi ameaçado 20 dias antes. E a pauta também da resolução falava sobre o seu comportamento nas redes sociais. Sim, essa resolução, ela me proíbe. Posso ler o artigo? Sim, fica à vontade, vereador. A resolução, ela me proíbe de publicar, expor, divulgar, encaminhar ou compartilhar, eu não posso nem compartilhar, por quaisquer meios de comunicação ou redes sociais. Então, isso aí não dá para entender que também é o WhatsApp. Por qualquer meio de comunicação, o WhatsApp é um meio de comunicação. Sim. Nada, absolutamente nada, imagens, vídeos ou conteúdos que exponham situação de dor, sofrimento, doença, ferimento, sangue ou vulnerabilidade de seres vivos com caráter sensacionalista, apelativo ou com a finalidade de promoção pessoal, política ou partidária. Agora me diga, quem é que vai medir o grau de sensacionalismo numa postagem de um animal ferido, machucado na rua, abandonado em situação de rua que precisa de ajuda? Esse é um trabalho meu de 20 anos. Eu sou vereadora há 4 anos e 11 meses. Sou reeleita agora, de segundo mandato, então 4 anos e 11 meses, mas eu faço esse trabalho há 20 anos e nunca foi sensacionalista. E esse é o único meio, né, vereadora? A senhora usa as redes sociais como qualquer pessoa usa a rede social para pedir ajuda. Sim. Qualquer pessoa, entendeu? Tem pessoas que vão lá e expõem algum problema que está com a família, às vezes um problema, às vezes um remédio que a pessoa precisa comprar, eles vão lá e expõem nas redes sociais.
E o seu trabalho, e isso é bom deixar bem claro, que a senhora não é vereadora da causa animal. A senhora já era protetora da causa animal e depois a senhora teve a representatividade, os animais tiveram representatividade na Câmara através da senhora. Então a senhora, dentro da Câmara de Vereadores, a senhora é a voz dos animais, Sim. né? A senhora tem outras leis que foram aprovadas, inclusive em favor das mulheres, entendeu? Mas a sua pauta principal é a pauta animal. Então, fazendo uma resolução na qual restringe esse seu trabalho, eles praticamente estão calando a sua voz e tirando a representatividade de uma pauta muito importante, que é a pauta dos animais. Porque como eu comecei o programa, eu falei, hoje os animais, eles não são mais o animal de estimação, eles fazem parte da família. E muitas pessoas têm um animal e o animal, ele é o seu companheiro, na qual tira da pessoa aquele sentimento de solidão, porque ele tem seu companheirinho ali, seu amiguinho. Então, fazendo isso que eles estão tentando fazer com a senhora, não sei se essa lei já foi homologada, se ela já foi publicada, essa resolução ela já foi homologada e publicada, ou ainda tem outro trâmite? Essa resolução, ela teve 11 assinaturas de colegas, e 2 deles estavam em agenda externa no dia da votação, mas o dia anterior foram 11 assinaturas, e 9 votaram a favor dessa resolução. Aí, na verdade, foi mais do que a metade dos vereadores. E o que motivou, vereadora, esses vereadores votarem? Como a senhora falou, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Sim. Foi uma coisa assim super-sônica, rápida. E o que motivou a senhora sabe o que motivou esses vereadores a votarem contra o seu comportamento? Sim, eu acredito que seja uma violência política de gênero, porque calar a minha voz da minha pauta, e na verdade estão calando a voz dos animais. E de uma mulher. E dos animais, que são, agora no Código Civil, eles já têm o direito deles, são seres sencientes, e são animais em situação de rua. Então, para mim poder fazer políticas públicas, eu preciso mostrar para a sociedade a crueldade contra os animais. A crueldade eu preciso mostrar nas redes sociais, para buscar políticas públicas para melhoria para os animais. Eu preciso mostrar. Não tem como tu ajudar um animal e fazer políticas públicas sem mostrar nas redes sociais. Sim. Assim, ó, agora eu estou com as minhas redes, assim, resolvi obedecer preventivamente, ainda falta redação final. Redação final é só texto de correção de texto, alguma coisa, redação final. Mas já tem voto no plenário de mais da maioria dos vereadores da Câmara. Já tem voto. Já teve um consenso. Então, como já teve um consenso dentro da Câmara, eu já estou obedecendo preventivamente, de medo. Sim. Porque o direito ele é subjetivo, eu sou advogada também, e o direito ele é subjetivo. Ele pode ser interpretado de várias formas. Então, como já houve o consenso, eu resolvi obedecer preventivamente, né? Porque só não aconteceu ainda porque teve várias sessões que foram suspensas lá na Câmara, e aí foi que não foi. Mas o pior, tu não sabe, que a resolução, ela é de qualquer ser vivo, pessoas e animais. Só que quando eles perceberam que eles não vão mais poder postar foto de pessoas no PS, de moradores de rua, eles fizeram uma emenda na resolução, dizendo que a emenda ficou muito pior, dizendo assim, ó, eles colocaram uma frase a mais, sendo que não poderia colocar, porque já tinha passado em plenário. E aí, na redação final, que é só a redação final, que é uma coisa assim de ambiguidade, uma palavra, um ponto para melhorar o parágrafo. Eles colocaram assim, ó, no parágrafo único, caso eu fizer, será considerado transgressão grave a ética parlamentar nos termos do artigo 10 da mesma resolução,
que é a denúncia, pressão, engajamento social, será considerada conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar, devendo o parlamentar se pautar sempre na preservação da dignidade e respeito e da empatia das manifestações públicas. E aí no parágrafo único foi colocado assim, salvo quando autorizado pela parte divulgada, seja pessoa física, jurídica ou o tutor do animal. Sim, mas se o animal é de rua, sim, ele não tem tutor? Sim. E a pessoa já é protegido o direito de imagem sim, pela Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 5º, artigo 5º, a pessoa já tem o direito de imagem protegido. Mas como eles proibiram aqui na própria resolução deles, sim, eles botaram uma emenda dizendo que pode pedir autorização. Daí eles podem pedir autorização porque as pessoas falam. sim, os animais eles não falam. E aí o tutor, salvo com a autorização do tutor do animal, veja que absurdo. Se eu chegar numa casa de maus tratos, o tutor do animal vai produzir provas contra ele mesmo? Já diz no próximo, no próprio Código direito, Penal. no próprio Código Penal, que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si própria. Sim, e aí eles pediram, dizendo que eu podia pedir autorização, mas se eu cheguei na casa do maus tratos para poder fazer a denúncia nas redes sociais, é claro que ele não vai autorizar. Então essa resolução está protegendo crime. Essa resolução está protegendo criminosos. Sim. Está no código, a gente tem a lei sanção, tem 2 a 5 anos de cadeia. Aqui essa resolução protege o criminoso. Então, um absurdo isso, o meu trabalho. E assim, ó, os animais, eu ajudo muitos animais, assim, na rua, atropelados. Eles não têm tutor. E esses animais, a gente precisa de ajuda. Porque eu tenho dívidas em várias clínicas veterinárias, porque a gente consegue sempre pouquinho de ajuda, cada um ajuda um pouquinho, sempre dá 30%, 40% do tratamento, o restante eu pago com meu salário, que vai todo para a causa animal. E aí, agora, como é que eu vou fazer? Sim, mas como é que você vai pedir ajuda, né, vereadora? Como é que eu vou pedir ajuda nas redes sociais para um animalzinho machucado? E às vezes as pessoas pedem para mim compartilhar um animal que elas resgataram, eu não posso nem compartilhar. Sim, Teve um caso de uma cachorrinha que foi largada agora, a semana passada, e a moça me ligou, Marisa, por favor, eu não tenho onde colocar, coloca nas tuas redes que eu tenho bastante alcance, uma cachorrinha doente, pequena, na rua, para mim postar, para ver se eu consegui uma casa de passagem. Eu tive que dizer para ela, não posso. Mas nem postar, porque o animal está em sofrimento. Que absurdo. Esta né? é a resolução. Que absurdo. Não, que absurdo. E aí, na justificativa da resolução, foi colocado: o presente projeto visa resguardar a dignidade das pessoas, a integridade dos animais. Agora me diga, resguardar a integridade dos animais machucados na rua. Então deixar morrer porque tu não tem condições de pedir ajuda por causa da integridade de um bichinho que precisa. Esta é a justificativa. Combatendo a exposição abusiva de imagens com forte apelo emocional, utilizados para fins promocionais. A senhora falou para mim, doutora, vereadora, que foram 11 pessoas que votaram a favor, né? Contra. São 20 que votaram a favor do projeto. 11 pessoas assinaram o projeto, a resolução, para ela... A favor, então, da resolução. A favor da resolução, tá. 11. E quantas pessoas votaram contra? No dia do plenário, 2 estavam em agenda externa, tá. E 9 votaram. No caso, votaram contra a resolução. A favor da resolução. A favor da resolução. Mas não são 22 vereadores? Mas é que um está com problema de saúde, o outro outros não assinaram. Sim, então ficaram 11, praticamente, no caso ficou empatado, 11 a 11. Não, 10 não assinaram. 10 não assinaram, então não tem como reverter de alguma forma. Não, ele foi passado em plenário. Foi não votado, tem mais como reverter. Não, está aprovado. Eu entrei com um mandado de segurança, que provavelmente o máximo 10 dias a gente vai ter a resposta.
E também a gente foi no Ministério Público, eu fui lá, conversei com o promotor, e a gente representou lá também no Ministério Público para uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade. Sim. E então o fato que motivou isso a senhora não sabe, a senhora recebeu ameaça e depois eles entraram com essa resolução. E essa resolução, pelo que eu estou vendo, parece que ela afeta diretamente seu mandato. É diretamente meu mandato, diretamente sim. Seu mandato. Porque com essa emenda que foi feita agora, dizendo que podia autorização, e também mesmo que não tivesse essa emenda, o direito de imagem das pessoas já está, é só com autorização, sempre foi com autorização. Elas podem se trabalhar. Então, afetou diretamente o meu mandato, a mim, aos animais. Afetou diretamente os animais. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu também a semana passada para mim. Eu fui numa vila por um caso para ajudar uma família, tá? Não era a ver com os animais. Cheguei lá, me deparei com um caso de maus tratos. Mas não nessa família que eu fui, na rua, que estava passando um animalzinho. E junto tinha uma criança de aproximadamente 12 anos. A criança olhou para mim e disse assim, ó, ah, tu é a moça que não pode mais postar nada nas redes sociais? E era o caso dos maus tratos que estava com ele. Sim. Mas com o pai junto. E aí ele disse assim, agora tu não vai poder tirar foto dele. Meu Deus. Então imagina o absurdo dessa resolução. Me disse rindo a criança. Eu fiquei envergonhada no sentido de ter saído da Câmara dos Vereadores isso. Eu fiquei envergonhada lá. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque a criança, tá todo mundo contente, quem está praticando maus tratos estão contentes, porque a gente está protegendo o criminoso dentro da Câmara dos Vereadores, em vez de fazer o processo contrário. Sim. Porque Deus criou os animais para a gente cuidar deles. Principalmente os de rua, os de situação de rua que precisam da gente. Eu tenho várias leis sobre a lei de condomínio também. Às vezes, isso era antes de eu ser vereadora, eu recebia muita, assim, pedido de muda o síndico. Os cachorros, quando estão dentro de um condomínio e vivem lá e são dependentes de alimentação, mudava o síndico, não quero mais os animais aqui. Eu já estavam 5 anos lá dentro. Sim. Tinha sua casinha, eram dependentes, já nem sabem viver na rua. E mudava o síndico, não quero animais aqui dentro. Vinha outro síndico, pode ficar. Então eu fiz uma lei, né? Eu tenho várias leis sobre os animais. Uma delas é essa foi a primeira minha quando eu entrei como vereadora em 2021. Sim, a senhora é protetora dos animais, né? A sua pauta é isso, a sua causa é isso, a sua bandeira é isso, né? Então, o que parece, assim, é que quando um parlamentar ele não pode lutar pela bandeira dele, ele está indo lá para quê, né? Não pode fazer nada, né? O que a senhora vai poder fazer? A senhora precisa postar nas redes sociais pedindo ajuda. Sim. Porque não tem como uma pessoa, hoje é a rede social que informa a população, então não tem como uma pessoa ficar sabendo, nem sinal de fumaça, né? Não tem como ficar sabendo, desculpa até eu usar essa expressão, mas, poxa, é um absurdo o que está acontecendo, né? É um absurdo, porque as pessoas, nós seres humanos, a gente precisa de cuidado, sim, mas os animais também. São pautas, é uma coisa assim que a gente tem que... eu vou dizer assim, a gente fica até chocado e impotente nesse caso, vereadora, porque a gente não sabe o que pode fazer. Imagina, a partir de hoje vai ter vários animais na rua, a senhora vai ter que ou arcar com todos, né, ou deixar algum abandonado, porque não vai ter condições de ajudar aquele animal, e não tem como a senhora pedir para ninguém, nenhum WhatsApp a senhora vai poder passar, porque daqui a pouco a senhora passa um WhatsApp e pode o seu mandato, ele está sendo, a senhora pode estar sendo caçada, né? Sim, se por um acaso a senhora passar Sim, conforme o artigo, quaisquer meios de comunicação. Qualquer um. E o WhatsApp é um meio de comunicação. Então, e os outros vereadores, com as suas pautas
buracos na rua, escolas, hospitais. Eles mostram tudo nas redes deles, só eu não vou poder postar mais nada. Sim, Isso não é violência política de gênero? Todas as Claro causas que é. são importantes, todas, né? Todas as causas são as importantes. pautas são Mas só que importantes. a sua pauta, desde quando a senhora colocou o seu nome à disposição, até eu ganhei uma camiseta hoje da vereadora, para estar aqui. Essa frase é linda, ó. Onde pessoa tem fome, os animais também têm. Linda essa frase. Sim, essa frase, Linda. essa camiseta foi uma ex-assessora minha também, a gente bolou essa camiseta, a Gabi, e foi desde o início do meu mandato, em 2021. Então, desde então, eu sempre uso essa camiseta, Linda cada frase. pouco, porque sempre quando a gente chega numa casa para ver um caso de um cachorrinho necessitado, nem todas são maus tratos, porque as pessoas não têm condições, às vezes, de levar seu bichinho no veterinário por falta de condições financeiras. Então, a gente acaba ajudando as pessoas, muitas delas não sabem os benefícios que tem, nem sabem que existe cesta básica, estão passando fome. A gente orienta, faz, encaminha. Então, a gente ajuda muitas pessoas também nos lugares. Todas as pautas são importantes. Todas as pautas. A metade das minhas emendas impositivas vai para a saúde. Então, o vereador, ele é vereador de todas as pautas. Também faço, como todos os outros colegas vereadores. Chega pedido de providência de buraco de rua, bueiro entupido, a gente faz pedido de providência. Metade do meu gabinete, não, acho que 30% do meu gabinete é toda a pauta geral da cidade, e a outra parte com os animais, né, que não tem ninguém por eles. A representatividade deles hoje é a senhora, Mas né? o principal dessa resolução é que eu não posso também fazer políticas públicas. Como é que eu vou fazer políticas públicas, conseguir mostrar para o executivo, para o Estado, sem postar? Quem sabe eu pego uma máquina, vejo um caso de maus tratos, pego uma máquina fotográfica, vou lá, fotografo, mando revelar e levo na delegacia. E até lá ele já sumiu com o animal, ou o animal morreu até revelar, nem sei onde se revela a foto. Tem que comprar uma máquina fotográfica antiga e tirar a foto, mandar revelar, não sei bem, não entendi. Mas qual é o seu sentimento a respeito disso? A senhora acha que o judiciário ele vai conseguir reverter essa situação? Espero que sim, porque se não conseguir, digamos, com mandado de segurança, mas como conversa lá no Ministério Público, eles falaram que é inconstitucional. Sim. Se não, digamos que não dê certo o mandado de segurança, porque o mandado de segurança me foi aconselhado no Ministério Público para fazer, porque a DIN, ela demora mais. Sim, sim. Ela demora mais. Aí fui aconselhada lá no Ministério Público para já entrar com mandado de segurança. Foi eles que aconselharam também. E essa resolução, vereadora, ela tem nome? Tem uma pessoa específica que fez todo o corpo dessa resolução? Ou essa resolução ela foi uma resolução formada por vários parlamentares? Essa resolução, ela foi assinada pelo vereador César Brizolara, e a mesma pessoa que me ameaçou há 20 dias antes desse dia aqui, dizendo que se eu não parasse de provocar ele, querendo ajudar os animais, ele ia entrar com esse projeto. Ele falou para mim na tribuna, está público. Sim. Então, e aconteceu isso de uma noite para o dia, até foi contra o regimento interno da Câmara. Não se pode fazer tudo assim atropelado. Sim. E os outros vereadores, a senhora chegou a conversar com eles a respeito, para saber por que eles votaram a favor dessa resolução ou não? Não conversei, porque a resolução é muito simples. É muito simples no sentido de uma folha só. Quem assinou, leu. Sim. Quem assinou, leu. Quem votou. E eu tentei, antes da votação, eu expliquei para todos. Sim. O que ia me prejudicar, o que ia acontecer com os animais caso eles aprovassem. Então, na verdade, eu falei com todos, sim. Sim. Antes deles votarem. E o que fala as protetoras de animais, a sociedade? O que elas falam a respeito dessa resolução? O Estado inteiro achou um absurdo.
não vou todo o estado, mas olha o que veio de vídeos de apoio, Manifestações, de manifestações de várias cidades do estado, vários vereadores do estado. Eu recebi inúmeras mensagens falando do absurdo do que aconteceu. Até foi pauta, essa resolução aqui, ó, foi pauta na Câmara de Vereadores de Florianópolis, que passou ao vivo, plenário da Câmara, Sim. falando dessa resolução, do absurdo dessa resolução lá em Florianópolis. E também ela foi em várias cidades do Brasil também. Assim foi... Tornou público assim geral. Eu nunca esperei tanto apoio do estado do Rio Grande do Sul. E todos falando assim, olha, o absurdo, não tem como não resgatar um animal, não postar um animal pedindo ajuda, pensando na dignidade do bichinho que está morrendo no meio da rua, na justificativa. Dignidade se ele tivesse num conforto, né, numa casa, né? O pior é pedir autorização por tutor. Sendo que a maioria dos animais que a gente ajuda, que eu ajudo, são em situação de rua. Eles não podem, não falam. Sim. Vou pedir autorização para quem? Sim. Pegar a patinha, botar numa folha? Sim, se está na rua, né? Eu acompanhei os seus relatos nas redes sociais. Eu vi que a senhora se emocionou muito, né? Isso lhe abalou muito, né, vereadora? Sim, porque foi uma surpresa para mim. Me abalei naquele dia. Muitas pessoas também me ligaram chorando e perguntando o porquê disso e agora, o que tu vai fazer? Me abalei muito porque foi uma surpresa. Eu cheguei lá e de uma hora para outra, de um dia para o outro, da noite anterior para no outro dia aprovar, passaram pela CCJ, COF, abriram tudo, fizeram tudo como se fosse calamidade pública. Sim. Como se fosse uma coisa de urgência que teria que ser para urgente naquele dia, assim, contra até o regulamento da Câmara. Então aquilo me abalou, porque na hora, assim, na surpresa, eu não tinha como, não me passou pela cabeça que eu poderia entrar com mandado de segurança, que eu podia fazer uma representação no Ministério Público, nada me passou pela cabeça. Eu pensei, acabou-se os animais, acabou-se o meu mandato, porque eles cortaram a minha pauta. Sim. E a senhora, e emocionalmente a senhora ficou, no caso, emoção particular, a senhora ficou bem abalada, né? Fiquei. Bem abalada. Fiquei, emagreci uns 5, 6 quilos nesses últimos dias. A gente fica sem vontade de voltar a trabalhar, mas a gente tem que pensar nos animais, né? E eu me elegi por essa pauta e eu vou lutar por eles até o fim. Porque não pode fazer isso. Isso é uma violência política de gênero. Eu acompanhei alguns relatos quando a senhora estava postando um vídeo no Facebook à noite e a senhora falava assim, eu tô falando aqui, gente, tem uma pessoa me pedindo ajuda e tem outra. Aí acho que eram 3 pessoas pedindo ajuda e a senhora não podia ajudar, né? Eram pessoas que estavam pedindo ajuda para os animais, eram animais que... Qual era a situação que estavam esses animais? A senhora lembra? Um deles, uma cadelinha tinha sido estuprada no bairro, o outro... Estuprada? E o outro foi... tinha um velhinho que apareceu lá no Bafur também, bem velhinho, caiu cego na frente da casa, todo machucado. A pessoa botou para dentro do pátio e disse, Marisa, eu não tenho condições para veterinário e até amanhã ele não vai estar vivo. E o terceiro era um animalzinho que foi encontrado na Getúlio Vargas com a pata totalmente podre, com um pano enrolado, um pedaço de madeira na perna e a outra perninha arrastando, totalmente podre, pele e osso, assim, ó, cheio de larvas. Ele precisava naquela noite urgente para uma clínica, com urgência, porque ele não ia durar um dia. E, gente, a situação daquele cachorrinho, assim, nas fotos, nos vídeos que eu recebi naquele dia,
os panos sujos, as larvas saindo pelo pano e aquela madeira atravessada e o pé todo já sem osso, os larvas já tinham comido as pontas das coisas, osso. Clínica 24 horas, tu sabe o preço que é uma clínica 24 horas. Ele continua internado. Pedi para outras pessoas postarem, para mim pedir ajuda, mas eu não consegui ajuda. Parece que tem que ser eu para postar. Sim, sim. Os três, um caso, uma outra protetora resgatou, essa do estupro, mas os outros 2 casos eu resgatei. E aí eu pedi para outras pessoas postarem, mas é estranho, eu não consegui ajuda por outras pessoas postando para mim. Sim, porque hoje a senhora, ela é a senhora que representa realmente a causa animal. E as pessoas Então as pessoas confiam no seu trabalho. Não que não confiam nas outras, porque tá o Pix da clínica, do veterinário. Mas quando a senhora faz o seu pedido, parece que tem mais força. Parece que tem, porque eu tenho bastante seguidores e também porque sabem que eu não vivo do dinheiro de vereadora, do meu salário. Sim. E eles sabem que eu ajudo. E eu transmito essa confiança porque eu sou uma pessoa séria, eu sempre fiz meu trabalho sério, há 20 anos, um trabalho seríssimo que eu faço. Sempre os pedidos de ajuda é quando o animal está na clínica. Nunca se faça um pedido de ajuda sem o animal estar na clínica e dizer qual clínica ele está. A senhora tem clínicas parceiras, veterinários que lhe ajudam nesta causa? Ou... Sim, eles fazem um desconto. Sim. Tem o Dr. Gilson da Clinog, tem a doutora Marília, tem o Dr. Sampaio, o Dr. Daniel lá da clínica Dr. Paulo Sampaio, que dão desconto. Sim. Eles dão desconto, mas como tu sabe que os preços são altíssimos, mesmo com os descontos que eles dão, é muito dinheiro. São clínicas particulares, a gente não tem clínica veterinária gratuita. O doutor Álvaro também, ele ajuda bastante ali, da Latidos e Miados também ajuda bastante. O doutor Alceu, ele faz atendimento a domicílio também, me ajuda bastante com descontos. Mas os descontos, imagina, eu às vezes tenho 3, 4, 5 animais em tratamento. Por exemplo, esse que resgatei naquele dia do vídeo, não sei como é que eu vou pagar. Isso deve ter passado de 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. E do meu salário também eu já tenho um empréstimo que é descontado todos os meses por causa do pagamento de clínicas veterinárias. Sim. Então ele já diminui bastante e aí sobra um pouquinho e aí eu tenho que dividir com todos os animais. A senhora usa o seu mandato para ajudar 100% a causa animal, né? Ajudar financeiramente 100% a causa animal. A prefeitura, vereadora, ela tem algum departamento que ajuda os animais? A prefeitura hoje tem de Pelotas algum departamento? Tem o bem-estar animal, mas a gente não tem clínica veterinária gratuita aqui na cidade. Eu este ano destinei 350 mil reais para a gente ter uma clínica veterinária gratuita móvel, porque as protetoras eu e as protetoras de animais, a gente chegou no limite, sabe? Sim. Eu cheguei no meu limite de não poder mais resgatar, de levar, quero dizer, para casa. Sim. A senhora tem quantos animais hoje na sua casa? Não sei se eu posso falar, porque... sim, porque são muitos animais, área urbana. Mas assim, ó, eu tô com 59 animais, mas eles estão distribuídos. Eu tenho em 2 casas animais e tenho casas de passagem e tenho distribuídos. Mas no total que eu alimento por mês são em torno de 80 animais. Assim que eu alimento todos os meses que eu tenho que dar ração. Sim. São 80 animais. E as protetoras de animais também tem bastante. E aí, por isso que eu destinei 350 mil reais para ter uma clínica veterinária gratuita para nos desafogar com dívidas em clínicas. E agora eu já fui no Ministério Público para que essa clínica gratuita, móvel, seja 24 horas. Porque a prefeitura, ela tem horário até as 14 horas e depois o animal não pode, em situação de rua, não pode mais ser atropelado, não pode ficar doente, senão nós vamos ter que pagar. Sim. Então eu já pedi para o Ministério Público, já oficiou também a prefeitura, para que se dê um jeito, porque a vida
dos animais, toda a vida importa, né? Então, os animais também têm que ter atendimento 24 horas. Porque quem que vai pagar? A SQA, a Secretaria de Qualidade Ambiental, onde está o setor do bem-estar animal, sexta-feira fecha às 14 horas e reabre segunda às 8. E aí, quem é que vai arcar com os animais, assim? É tudo as protetoras de animais. Nós, protetores de animais. E a senhora sabe me dizer, em média, quantas protetoras de animais hoje tem em Pelotas? Que a senhora conheça? Tem bastante, assim. São muitas? Sim. A maioria são mulheres? A maioria é mulheres, também tem homens, né? Mas a maioria é mulheres. A maioria são mulheres. Dedicam sua vida a salvar a causa animal. Bem bonita. Como é que a senhora está fazendo agora, vereadora Marisa, já que a senhora não pode solicitar ajuda nas redes sociais? Como é que a senhora está conseguindo ajuda? Como é que a senhora está pedindo ajuda? Eu estou pedindo para outras pessoas, como eu te disse, não foi votado em redação final. Mas como teve um consenso, eu falei com algumas pessoas, também o jurídico, já houve um consenso dentro da Câmara. Sim. Então, eu estou obedecendo preventivamente porque eu fico com medo. Porque se eu postar agora, já que teve um consenso de mais da metade dos vereadores numa votação, eu, por precaução, eu já resolvi obedecer desde já e pedir para outras pessoas postarem para mim. Como eu não recebi ajuda, os animais eu estou acumulando dívidas. Sim. Assim eu estou fazendo. Hoje eu resgatei mais um. Difícil a sua situação, né? Hoje eu resgatei mais uma cadelinha no final da rua 3 de Maio, lá com o ânus cheio de larvas. Horrível a situação, uma cadelinha pequena, assim, a situação pele e osso, e ela não parava quieta, assim. Recebi as fotos hoje, levei para a clínica mais uma, e aí, como é que eu vou pagar? Quanto tempo leva? A senhora disse que leva 10 dias, né, o mandado de segurança. Então ele já está próximo? Sim, está próximo. Acredito que até final de semana eu já vou saber. Até o final dessa semana? Sim, porque tomara que se resolva logo no mandado de segurança, porque a ADIM, ela demora mais, a representação do Ministério Público. Está bem difícil essa situação, doutora? Está. Essa normativa ainda não foi homologada, como a senhora já falou para mim, né? Não foi homologada nem publicada ainda. Ela foi já homologada, só não foi publicada ainda. Não, ela falta só a redação final. A redação final, que é uma coisa mais de praxe, assim, para correção de ortografia. A votação em plenário já aconteceu. E daí depois da votação em plenário, daí vem a redação final, assim, de todos os projetos, assim, só para pontuação, e aí que colocaram a emenda, né? Então agora é só o judiciário para... Sim, porque a emenda serve só para as pessoas, né? Sim. E agora, para que ela, no caso, para cancelar essa resolução, só o judiciário. Não tem outro meio. Não. Só o judiciário. Só o judiciário. A gente vai para um breve intervalo e a gente já retorna, tá? Esse intervalo é um oferecimento na clínica Dr. Ricardo Oliveira, que fica ali na Dom Pedro II, 823, Clínica Veterinária Dr. Ricardo Oliveira. Olá, estamos retornando com a entrevista com a vereadora Marisa, que está falando sobre a resolução que foi votada umas semanas atrás aqui em Pelotas, na qual restringiu
o pedido de ajuda dela nas redes sociais. Vereadora Marisa, a senhora tem mais alguma coisa para falar? O público está nos assistindo? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, todo o apoio que eu tenho recebido, as protetoras de animais, ativistas da causa animal, a sociedade pelotense, a quantidade de pedidos de ajuda, de pedidos de pessoas que mandam mensagens assim de apoio ao que eu estou passando lá na Câmara. Quero também pedir ao Judiciário que votem rápido, decidam rápido esse mandato de segurança. Que decidam rápido. Eu sou a 5ª ou 6ª mais votada da Câmara, fiz quase 4.000 votos, e eu represento as pessoas da causa animal. Eu tenho a minha representação, elas votaram em mim, essas pessoas, quase 4.000 votos, foi para eu defender os animais, para mim ter políticas públicas. Então eu preciso continuar meu trabalho pelas pessoas que me elegeram por essa pauta da causa animal. Eu não posso ser calada. Se eu me elegi para isso, se as pessoas votaram em mim para fazer políticas públicas para os animais, e para fazer políticas públicas eu preciso mostrar, não posso esconder. Sim. E deixando bem claro que a senhora foi reeleita. Sim, eu fui reeleita. Eu fiz o dobro dos votos. Na minha primeira campanha, eu não fiz campanha, no meu primeiro mandato, eu acabei não saindo para a rua, só fiz campanha nas redes sociais. Hoje eu tenho mais de 60.000 seguidores, e no primeiro mandato tinha 5.000 seguidores, e nem saí para a rua, não fiz campanha, me elegi só ali nas redes sociais, mostrei meu número, pedi votos e fiz quase 2.000 votos. O que mostra que o trabalho da vereadora Marisa é um trabalho sério. É uma pessoa que ela está ali realmente para representar essa causa. E o que a gente está demonstrando hoje mostrando hoje no programa é que os parlamentares, eles estão ali para representar, ser a voz das suas pautas, ser a voz das suas bandeiras. E a vereadora Marisa é a voz dos animais. Ela está lá porque ela quer defender os animais, que foram os que deram o mandato para ela, foram os animais. As pessoas que votaram na vereadora Marisa, votaram porque acreditam nessa causa. São pessoas que se sensibilizam com esta causa. E a causa animal, ela é uma causa muito importante também, porque também é uma causa de saúde pública, né, Sim, vereadora? É uma questão de saúde pública. A zoonose, por exemplo, está cheio de animais com esporotricose nas ruas, e eu preciso mostrar a situação, o que é um gato com esporotricose, cheio de feridas. Eu preciso mostrar, e a população precisa saber que é uma zoonose, e ela é transmitida e pode levar à morte. Então eu preciso mostrar nas redes sociais para buscar recursos. Sim. E este nosso programa é um programa de informação, então nós não poderíamos deixar esse tema, que foi um tema bem polêmico, nós não poderíamos deixar de mostrar esse tema aqui. Mas fica aberto para outros vereadores que quiserem conversar, falar sobre esse tema, sobre essa resolução. A gente deixa o nosso espaço aberto aqui também. Agradecemos a vereadora Marisa por estar aqui e expor tudo que ela está passando, tudo que está acontecendo hoje no mandato dela. Dentro da Câmara tem só 2 mulheres, né, vereadora? Sim. 2 mulheres, né? Então é uma Câmara formada por a maioria homens, né? Temos 2 mulheres na Câmara. E a vereadora Marisa hoje, ela é uma mulher que ela está sendo calada, o mandato dela está sendo calado por uma resolução. Muito obrigada, vereadora Marisa, por estar aqui. Estamos encerrando o nosso programa agora. E como eu sempre falo, o nosso abraço hoje, abençoado de luz e paz, vai para a senhora, vereadora Marisa. Muito obrigada por a senhora estar aqui. Para todos os protetores de animais, para os cuidadores, para os animais, para as famílias também que têm os seus pets, para todos os donos de animais. E vou dedicar esse programa a uma clínica muito especial, que é a clínica que cuida dos meus animais. Porque como eu falei no início, os animais na minha casa, eles já fazem parte da minha família. E são pessoas, eu digo pessoas, mas é uma forma de falar. Mas eles é que estão ali o tempo todo, nos dando carinho, nos dando amor, nos dando afeto.
tendo um amor, como eu falei desde o início, incondicional, porque eles não pedem nada em troca, é um amor que diferente, tá? Então esse programa eu vou dedicar à clínica do Dr. Ricardo Oliveira, clínica veterinária Dr. Ricardo Oliveira, que é quem cuida dos meus pets. Muito obrigada a todos, compartilhem o nosso conteúdo, porque como eu falei desde o início, as informações elas têm que chegar aos lares, têm que chegar nas casas das pessoas. Então por isso eu preciso que vocês compartilhem este conteúdo. E eu desejo a todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Espero estar aqui no próximo programa. Um abraço de luz e paz para o meu cameraman Rogério. E no próximo programa estarei aqui. E com certeza você estará aqui comigo também. Muito obrigada.